Doutor, eu entrevistei recentemente o presidente Jair Bolsonaro e ele falou que se sentiu traído pelo senhor, né? Que ele vende ali que o senhor sempre teria tido essa visão política de disputar uma eleição e que ele foi traído pelo senhor. Como é que o senhor responde isso? Eu não quero levar isso nunca para o lado pessoal, Mark, mas vamos colocar então aqui uma situação específica. Havia execução em segunda instância. Isso é um tema importante para que diminua a impunidade dos crimes em geral, mas especialmente do crime de grande corrupção. Tá? O Supremo colocou isso ao decidir em 2016 que deveria se executar a condenação em segunda instância. Isso foi um marco importante para a Lava Jato. Em 2019, o Supremo reviu essa posição. Foi uma decisão, respeito ao Supremo, foi uma decisão errada do Supremo Tribunal Federal. Eu trabalhei nos bastidores e publicamente para que o Supremo Tribunal mantivesse a execução em segunda instância. Visitei ministros, fui lá conversar. Depois que o Supremo reviu essa decisão, eu trabalhei junto ao Congresso por uma emenda constitucional e por um projeto de lei para restabelecer a execução em segunda instância. Não adianta você ficar reclamando, tem que construir. E foi isso que eu fiz. O presidente não fez nada. E, na verdade, o que a gente sabia é que o Planalto, o presidente, comemorou quando o Lula foi solto lá em 2019, porque ele entendia que aquilo beneficiava ele eleitoralmente. Então ele não trabalhou para rever para manter a execução em segunda instância. Inclusive, na época, o filho dele fez lá um Twitter, no Twitter dele, falando da execução em segunda instância, e o presidente mandou apagar. Foi um episódio assim meio constrangedor. Agora, o que é importante? Vamos olhar para o futuro. Não ficar reclamando do passado. A PEC da segunda instância está para ser votada na CCJ da Câmara na semana que vem, e a sociedade brasileira tem que se mobilizar para que ela seja aprovada. E para que isso seja votado, acho que no próximo ano, porque agora não vai dar tempo, e para que nós tenhamos de volta a execução em segunda instância. Pergunta lá ao presidente, Mark, já que você é um jornalista, o que ele acha da execução da segunda instância hoje? Né? Se ele vai ter alguma resposta. Se ele fala alguma coisa sobre isso. Ele não fala nada, porque isso não interessa a ele. Porque ele, infelizmente, né, tem alguns problemas na justiça e abandonou por completo o combate à corrupção. Não dá a menor importância mais para esses temas. Traindo, ele sim traiu o eleitor lá e de 2018 que confiou nele. Mas assim, como eu disse, eu não quero levar essas coisas para o lado pessoal. Nós temos que construir algo construtivo para que nós melhoremos o país. E é isso que as pessoas se interessam. Sérgio Moro, o senhor conectou alguns assuntos aqui, a questão da segunda instância, trouxe também a sua saída do governo. Alguns analistas conectam, inclusive, que quando o senhor saiu do governo foi uma sinalização ainda mais forte da aproximação do presidente ao chamado Centrão, em especial ali partidos como o PP, ao PL, que inclusive ele chegou a se filiar. E agora a gente chega a acompanhar a coroação, né, do Cássio Nunes ali no Supremo Tribunal Federal, e ontem a sabatina do André Mendonça, que não conseguiu, inclusive, defender a questão da prisão em segunda instância. O senhor entende que todos esses movimentos, eles foram uma revelação da verdadeira essência desse governo, ou ele se transformou no decorrer dessa caminhada? Vamos olhar para o futuro. O que nós temos ano que vem são algumas escolhas que vão ser apresentadas ao eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro deve se perguntar se ele acha o combate à corrupção importante. E ele é importante. Claro que tem vários outros temas, educação, saúde, segurança pública, mas a corrupção é importante tanto para prevenir desvios, para sobrar mais recursos para essas finalidades, e igualmente para que o país possa avançar. Se alguém me disser que existe algum país que se desenvolveu, que prosperou, baseando a sua governança em corrupção, eu pago $1 milhão para essa pessoa, mas não existe isso. Todos os países que prosperaram, e você pode comparar, os países de maior desenvolvimento humano e de renda são normalmente os países tidos como menos corruptos. E o contrário é verdadeiro. Os países mais corruptos são aqueles com piores índices de desenvolvimento. Então essa é uma pauta importante. E essa é uma pauta que os dois candidatos do extremo, o candidato do PT e o candidato agora do PL, vão ter dificuldade de defender, né? Porque eles têm contradições óbvias com esses temas. Um
teve o governo no qual os 2 maiores escândalos de corrupção surgiram. Você vai imaginar que o candidato do PT vai defender combate à corrupção? Ele não tem nem como falar sobre esse tema. Eu não tenho visto ele falar sobre esse tema. Ele não tem legitimidade ou credibilidade para falar sobre esse tema. E o candidato agora do PL, bem, existem alguns problemas ali. Mas, porque o próprio PL esteve envolvido lá no escândalo do Mensalão, juntamente com o PT. De todo modo, é um governo que desmantelou o combate à corrupção. E se o governo atual tem alguma esperança de colocar esse tema de novo na pauta, é só perguntar lá ao presidente da República: presidente, o senhor apoia a volta da execução em segunda instância? O senhor apoia o fim do foro privilegiado? Se ele apoia, por que ele não fala? Por que ele não trabalha para isso? Ele não tem a menor condição de fazer isso. Agora, o eleitor pode ter certeza que vão ter pessoas no próximo ano que vão defender essa pauta. Inclusive eu. Isso está no meu DNA. Eu sei que é importante a gente falar de educação, de saúde, de segurança, de erradicação da pobreza, controle da inflação. Nós precisamos retomar o crescimento econômico. Esse governo nos está entregando estagnação econômica e recessão para o próximo ano. Espero que não venha recessão, mas é uma grande possibilidade. Hoje há um ataque aos fundamentos do Plano Real, que vai destabilizar a economia, mas eu não vou deixar de falar sobre corrupção. E não vou deixar de falar e não vou deixar de fazer. Eu vou passar, desde agora, já fazia isso antes, defendendo a volta da execução em segunda instância. E podemos fazer isso através do Congresso. Esse é um tema agora, não para 2023. Quero ver se essas outras pessoas que estão apresentando o seu nome têm algo a dizer sobre isso. Doutor, nós temos 2 termos que